My Hero Academia, episódio 137, resumo e análise. O início do episódio mostra os alunos antes de irem atrás do Deku e eles estavam preocupados com a segurança da UA. O diretor explicou que a segurança é do nível do Tártaro. Momo joga na cara que o Shigaraki invadiu o Tártaro facilmente. O diretor responde que acrescentou melhorias após o ataque do Shigaraki. E em caso de ataques dos vilões, todos que estão ali abrigados estariam seguros. Em caso de ataque, cada seção pode ir para baixo da terra e se tornar um abrigo que poderá também se movimentar por dutos embaixo da terra, garantida a segurança de todos. E foi assim que eles se sentiram seguros em trazer o Deku de volta. Temos uma transição de cena para o tempo atual. O pessoal que se abrigou na UA não quer que o Deku fique ali. A mãe do Deku, ao ver toda aquela situação, fica preocupada com ele. O Mickey tenta acalmar as pessoas. Best Jeans comenta que é difícil para as pessoas ouvirem, ainda mais vindo de professores. Sendo assim, o Calça Jeans afirma que o local é seguro e que Deku é uma das principais forças do lado deles, e ele pede que deixem que ele possa descansar ali. Mas o povo não aceita e fica revoltado, o que inclusive deixa o Deku bastante abalado. Vendo que a situação está fora de controle, Uraraka pega um megafone, sobe num local alto e começa a falar com as pessoas. Ela mal começa a falar e as pessoas começam a se manifestar. Ela segue defendendo o Deku e tentando fazer com que eles enxerguem a situação que ele se encontra, e explica que ele tem o poder para derrotar a All for One. Uraraka inicia o discurso no jutsu que deixaria até o Naruto orgulhoso. Uma pessoa que foi salva pelo Deku se recorda que foi ele que a ajudou. O diretor se mostra esperançoso caso eles consigam superar este obstáculo de convencer as pessoas. Rola aquele flashback mostrando Uraraka mais nova e ela empolgada em ver as pessoas felizes. E finalmente alguém dá uma moralzinha pro Deku, comentando que mesmo depois dele ter salvo ela, ele continuou lutando. Depois da Uraraka pedir eles olharem para o Deku, um cara tem essa conclusão brilhante. Uraraka responde de maneira adequada, pedindo para darem um tempo para eles poderem tirar a lama. Ainda fala para o Deku que Uraraka está lutando pelo sorriso de todos, inclusive o dele. Deku chora dizendo o nome dela. E ela continua falando com sinceridade sobre eles também terem medo e relembra da pergunta que já fez anteriormente sobre quem vai proteger os super-heróis, mas dessa vez ela completa pedindo que as pessoas deem força para o Deku, pois para ela só quem pode ajudar os super-heróis são as pessoas que os apoiam e torcem por eles. Uraraka pergunta se eles podem deixar o Deku descansar com eles para se preparar. Deku chora tanto nesse episódio que a chuva que está caindo oferece menos risco de enchente do que ele próprio. Uraraka pede que permitam que aquela escola continue sendo a academia de super-heróis para o Deku, e agora de joelhos ele chora copiosamente. Temos a narração dele próprio contando como todos se tornaram os maiores super-heróis. Kota, que foi um garoto ajudado pelo Deku no passado, agora se aproxima dele. E aqui na legenda da Crunchyroll ele chama o Deku de tio, quando na verdade na versão japonesa ele chama de irmão mais velho. No mangá ficou como maninho. Kota pede desculpas por não ter ido mais cedo, ele ficou com medo e não conseguiu se mover, mas diz que a garota queria tanto falar que ele achou que tinha que ir até o Deku e ser como ele. No mangá que eu tive acesso, a fala do garoto também está melhor adaptada do que aqui na tradução da legenda. A moça que também foi ajudada pelo Deku demonstra gratidão, e até mesmo ela chama o Deku de super-herói chorão. Kota e ela dão um abraço no Deku. As pessoas parecem comovidas e um cara diz que eles deveriam ter ouvido os super-heróis ao invés de culpá-los. Ele também faz um discurso que contribui para o convencimento das pessoas. E esse outro cara pergunta se o Deku ficar ali e as coisas serão como eram antes para eles, e o Deku responde que fará voltar ao normal porque todos estão ali com ele. E ele termina dizendo que eles irão fazer isso juntos. A cena corta mostrando o Ectoplasma perguntando se o Endeavor e os outros ouviram o discurso da Uraraka e os convida para entrar dizendo que está tudo bem. Endeavor comenta que no fim eles só fizeram Deku sofrer e não houve progresso, mas o Hawks discorda. Ele passa a discorrer sobre a conexão do One for All e das conexões que Midoriya foi formando tanto com All Might quanto com seus amigos e que Uraraka conectou todo mundo ao Midoriya. Shoto, ao ver o Endeavor, diz que eles estão juntos nessa. O Endeavor lembra que eles precisam deter o W. O diretor fala com o Eraser dizendo que a turma dele fez o que o diretor não conseguiria fazer. O Eraser pede para que comunique ao representante da turma que ele fez um bom trabalho. O diretor pergunta sobre a perna do Eraser e ele responde que não vai conseguir pular com a Mirko. E vemos que ele agora tem uma prótese. O diretor também pergunta sobre Kuroki, que no passado era amigo do Eraser e do Mickey, e o Eraser diz que tenta falar com o amigo todos os dias, mas sem progresso. O diretor lembra que graças ao Eraser e ao Mickey terem conseguido fazer o Kurogi falar,
foi que eles puderam ter fortificações. Eles também comentam sobre a toga e as contramedidas para neutralizá-la, e Eraser diz que é hora deles darem o troco. A cena seguinte mostra o All Might decidindo ver os grupos que odeiam os super-heróis e que se recusaram a evacuar. All Might passa de carro pela estrada e ele continua a ser observado pelo Stan, e o episódio termina dessa forma. Tivemos aqui um episódio mais de transição, onde a turma A e o Deco conseguem dar mais um passo, convencendo as pessoas para que permitam que o Deco fique ali. Surpreendentemente, a ênfase que a Uraraka teve em fazer o discurso e também a forma como ela foi sincera e até mesmo inocente acabou funcionando para convencer as pessoas. E até mesmo o figurante teve o seu momento, ajudando também no convencimento das pessoas. A legenda da Crunchyroll está aceitável, porém ela deixa a desejar aí em relação à adaptação e tradução. Espero que na versão dublada eles tenham feito um trabalho melhor de adaptação e tradução. Se você estiver assistindo a versão dublada, me diz aí como é que tá, se tá boa a tradução, se tá boas as vozes e também a adaptação. Como em japonês sai mais rápido, eu acabo acompanhando só a versão japonesa. Nesse episódio, toda aquela carapaça do Dark Deco ser B10 acabou sendo dissolvida em lágrimas pelo próprio Midoriya. Ele simplesmente desmoronou, percebendo que ele não está sozinho nessa e que ele pode contar com os amigos. O que por um lado é interessante, mas por outro reforça aquela ideia de que o Deco é um super-herói chorão, inclusive isso foi mencionado no próprio anime por uma personagem. Eu sei que muita gente não gosta do Deco como protagonista justamente por achar ele chorão. Eu particularmente penso que é aceitável, porém eles às vezes passam um pouco da medida em alguns momentos, principalmente quando eles repetiram muito aquelas cenas do Deco criança chorando. E esse arquétipo do Dark Deco acabou dando ao Midoriya uma certa estabilidade emocional maior, ele tinha mais frieza e análise no momento que estava lutando, ele não se emocionava tanto como acontece, e ele acabou retrocedendo agora nesse episódio, voltando a ser muito emotivo. E o final da temporada me parece que está caminhando aí para um final mais morno, talvez sem algum gancho poderoso para a próxima temporada que deixa a gente com vontade de assistir. Me parece que a temporada vai terminar sem ter aí os últimos episódios como episódios empolgantes, e pelo que eu vi da prévia do próximo episódio, não me parece que vai ser um episódio empolgante, parece um episódio mais de transição mesmo, talvez até mais do que esse aqui. O episódio 137, My Hero Academia, é um episódio ok para o que ele se propôs. E eu quero saber de você o que você achou desse episódio 137 de My Hero Academia. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Será que os últimos episódios vão ser bons, vão ter um bom gancho? O que você acredita que vai acontecer? Valeu e até o próximo vídeo.